Amém. Não fica tremendo, não. Versículo 9. Glória a Deus. Amém. E disse também essa parábola: um confiou em si mesmo, crendo que era um justo, e desprezava os outros. 2 homens subiam ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tende misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Essa palavra que fala conosco nessa noite é acerca das providências que Deus quer que nós tomamos. Glória a Deus. Isso, Glória a Deus. como brincando, porque tem muitos dessa mesma maneira aqui que Jesus citou nessa parábola, porque eles conhecem a palavra do Senhor, mas querem viver de qualquer maneira. Eles acham que de qualquer maneira eles agradam a Deus. Também assim como eles brincando, ele se humilhou perante Deus, nem que sequer levantar os olhos aos céus para pedir perdão a Deus. Glória a Deus. Porque Glória a Deus Deus. era envergonhado dos seus pecados. Os fariseus eles queriam o quê? Se exaltar. Bem assim, meus irmãos, no mundo de hoje, está da mesma maneira, não é diferente. Que aqui faz muito tempo que foi citada essa parábola que Jesus nos ensinou através das parábolas. Porque aqui ele quis dizer o quê? Os fariseus são as pessoas que estão lá fora, no mundo lá fora, não conhecem a palavra direito e acham que está certo, sendo que não é do jeito que eles querem, e sim do jeito que o nosso Deus quer. Porque foi Ele que nos ensinou, Ele que nos fez, ele vai depender tudo a Ele. Porque nós aqui somos dependentes dele. Se ele tirar o nosso fôlego de vida, como é que nós vamos respirar? Como é que nós vamos levantar? E eles acham que é certo, eles se julgam, eles acham que tudo que eles fazem é correto. Mas nós sabemos que aqui na parábola que Jesus fala, ele quer nos ensinar o quê? Que nós não devemos querer trazer o que o mundo lá fora faz, querer trazer para dentro da casa de oração do Senhor. Porque aqui é um tempo de adorar o Senhor. Se é um tempo de adorar o Senhor, então nós não devemos querer. Aleluia a Deus. Nem que sejam os que se dizem que são cristãos e não são. Por quê? Porque ele conhece a palavra, que nem o fariseu. Conhecia a palavra do Senhor, sabia a maneira correta de adorar o Deus vivo. Mas eles faziam de desentendido. Eles achavam que não tinha problema. Glória a Deus. A palavra e viviam de qualquer jeito. E não deixavam que ninguém soubesse como é que era a verdadeira palavra. Bem assim, meus irmãos, esses falsos profetas que tem hoje em dia. Porque na própria palavra fala que no mundo haveria falsos profetas. Então, se já na palavra de Deus fala, então hoje não é diferente. Tem muitos pastores que não ensinam direito. Eles conhecem a palavra do Senhor. Glória a Deus. Certo, que é para ser pregado nas igrejas. Eles querem pregar só bênção, só prosperidade. E sabemos que não, nós temos que pregar a bênção, sim, falar do amor de Jesus, mas também falar que Deus, Ele é o consumidor. Porque Ele ama o pecador, mas abomina o Glória a pecado. Deus. Porque toda vez que nós pecamos de perdão, se for pecados diferentes, meus irmãos, não pode ser o mesmo pecado, mas já se torna o quê? Pecado de estimação. Aí nós estamos fazendo nem os fariseus. Falando e não cumprindo o que nós falamos. Porque a palavra do crente é sim, sim, não, não. Nós não podemos acrescentar. Se não está ao nosso alcance, então vamos logo falar ou não. Porque se nós falar, talvez eu faça, nós já estamos negando, porque nós não, talvez. Não pode ter esse talvez na nossa vida. É o sim ou não. Porque se Deus fala para nós fazer algo, nós temos que parar tudo que nós estamos fazendo e fazer o que Deus mandou. Agora, se Deus fala para nós não ir, por que nós vamos teimar e fazer o que Deus não quer que nós façamos? E hoje é o que está acontecendo. Aleluia a Deus. Fala que não, que Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Ele é justiça. Assim como Ele é justiça, Ele nos ensinou através do seu Filho amado, através das parábolas que Ele ensinava. Porque aqui no 18 não tem uma parábola como o publicano e o fariseu, mas tem também da viúva, do juiz injusto. Porque a viúva, de tanto turbilhar o juiz,
ele de tanto ouvir o Rick insistir, ele concedeu. E vocês vão lá lutar o que ela está querendo para não vir me perturbar mais. Então, Glória a Deus! nós temos que insistir sempre no que nós queremos alcançar de Deus. Nós temos que saber pedir. Porque nós vamos pedir de qualquer maneira que Deus não vai atender o nosso pedido. Porque muitas vezes a nossa pensa tarde de chegar, por quê? Porque quando nós estamos para receber, nós murmuramos. Nós esquecemos da nossa vitória. Porque nós passamos por luta e provações, nós sabemos que não é fácil. Mas o próprio Jesus disse que não ia ser fácil para nós. Para herdar o reino do céu não ia ser fácil. Nós temos que conquistar dia após dia. Nós não vamos querer conquistar tudo no último dia, na última hora. Não vai resolver nada. Porque aí no livro das boas obras, quando se abrir, como é que nós vamos ter as boas obras para mostrar? Para Deus falar das boas obras e mostrar o que nós fez na terra. Porque tudo está registrado. Não passa um A, nem um tio sequer, se não seja registrado no livro das boas obras, no livro da vida. Porque Deus quer que nós vivamos santidade aqui nessa terra. Por isso que outra vez conhecereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Porque hoje, muitas igrejas, da mesma maneira que está no mundo lá fora, está dentro da igreja. Isso tem que esquecer muito o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito de Deus não habita. Aleluia, Deus! E nem onde há pecado, o Espírito Santo de Deus não reina. E onde há também heresias, está sendo pregado muitas heresias. Em vez de deixar o Espírito Santo de Deus usar, nós estamos procurando o quê? Teologia bíblica. Sim, nós procuramos entender mais a palavra, quando nós não entendemos, é uma coisa. E até Glória a Deus! muitos estão estudando a teologia bíblica para poder chegar ao reino. Mas até nós vamos pregar bonito, falar bonito, e na hora lá de herdar o reino do céu, Jesus fala: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Não vai resolver nada. Então nós temos que pregar do jeito que o Espírito Santo de Deus quer que nós falamos. E não do nosso jeito, porque se fosse do nosso jeito, nós ia chegar aqui e falar: irmão, Deus me deu isso, Deus vai dar aquilo, mas não é assim. Deus não vai falar que vai dar. Ele vai dar condições para nós conquistar o que nós estamos pedindo a Ele. Ele sempre nos dá condições de nós comprar. Porque se nós temos uma porta de emprego, ele não sair à procura, não sair soltando ficha, procurando onde deixar uma ficha, mas não vai conseguir um emprego. Bem assim, nós queremos conquistar um carro. Se nós não fazermos esforço de começar a segurar o dinheiro, investir no que nós queremos buscar, nós não vamos conseguir. Porque se Deus falar: irmão, Deus está te dando a chave do carro. Deus vai te dar condições de você comprar um carro. Não adianta você ficar sentado esperando que o carro vai vir nas suas mãos. Não. Deus vai dar condições de você comprar um carro. Bênção na casa. Tudo que Deus promete que vai dar, Ele vai dar condições de você trabalhar e comprar com o seu próprio suor. Porque na própria palavra fala que para nós conquistar algo, nós iríamos viver através do nosso suor. E é o que está acontecendo hoje em dia. Há muito tempo, né, que acontece isso. Porque para o pai de família manter a sua casa, ele tem que trabalhar. Ele tem que suar, tem que ralar muito para poder manter a sua casa. Bem assim aqui na casa do Senhor. Se nós queremos fazer de qualquer maneira, como é que vai agradar o Espírito Santo de Deus? Como é que o Espírito Santo de Deus vai habitar? Ele não habita em lugar sujo. Muitos falam que sim, muitos rodeiam e faz muitas coisas, mas não é. Porque o inimigo também conhece a Bíblia de capa a capa. Ele também tem o Espírito Santo para induzir as pessoas, para falar que é de Deus. Porque hoje em dia a gente vê tanta coisa errada, que o Evangelho do Senhor está sendo pregado de uma maneira tão irônica que as pessoas não estão tendo respeito pela palavra do Senhor. Eles não têm respeito. Por que não têm respeito? Porque fala do Senhor, de qualquer maneira, abre a Bíblia toda cheia de maquiagem, toda cheia de prostituição. Porque as coisas que foi lá tirado do Egito, Deus não quer que traga de novo para a sua terra, para o seu povo. As coisas do Egito tem que estar lá atrás do Egito. Porque se fosse para viver da maneira que estava no Egito, o povo foi escravizado. Deus não teria tirado o povo de Israel com mão forte e poderosa da terra do Egito. Não só pela escravidão, gente, porque lá no Egito tinha prostituição. Tinha muita maldade, muita luxúria. Deus livrou o seu povo disso daí. E muitas igrejas estão nascendo. O Egito está dentro da igreja. Aleluia, Deus! Isso não tem agradado a Deus, isso tem. Está estendido sobre a terra. A ira do Senhor está sobre a terra. E aí
prostituição demais. Tira o pecado também de esquecendo Deus. Está perdendo a vida do Senhor. Mas você sabe disso? Não sou eu, o Espírito Santo de Deus que fala. Ele manda falar que está bebendo. E ali a gente está sentida sobre a terra. Assim como foi no dia de Noé. Porque Noé foi avisado que Deus avisou Noé para construir uma grande arca. E o povo, aquela população, tirava sarro de Noé. Porque não chovia muito tempo naquela terra. Só o que ia chover? Que Noé estava fazendo barco para que terra seca, se não chovia. Aí Deus mandou fazer Noé obedeceu. Somente Noé e sua família se salvou. E hoje não é diferente, meus irmãos. O pecado está demais, está pior que Sodoma e Gomorra. Que foi Aleluia, Deus. esse Deus foi pior que Sodoma e Gomorra. Porque a mesma coisa que acontecia em Sodoma e Gomorra está acontecendo nos dias de hoje. É casal lésbico, é prostituição de homem com homem, mulher com mulher. Eu não tenho nada contra isso, não, porque quem vai pagar isso daí é eles mesmos. Os povos do inferno. Porque se conhece a palavra do Senhor, vive nesse pecado, vive porque quer. Porque as igrejas estão abertas, está anunciando o Evangelho do Senhor. É só abrir a Bíblia que vai achar. Deus está por mim, deixa com o varão. Está na palavra do Senhor. É só procurar em Deuteronômio que vai ser achado. Porque está em Deuteronômio, é o primeiro versículo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O varão que se deita com o varão. Não somente o homem com o homem. Varão quer dizer que tanto é o homem com como a mulher com mulher. E Jesus está perdendo na nariz do Senhor. Está pior que o homem com o outro pecado. Então Deus pede daqueles que conhecem a palavra e desviam do caminho do Senhor. Por quê? Porque eles são conhecedores, eles são pregadores. Sim, a gente tem que tentar buscar sim. Mas aquele que conhece a palavra, já foi batizado, já desceu as águas, já prega a palavra do Senhor, aí é só Jesus para ter muita misericórdia. Glória a Deus. Porque ele conhece a palavra, ele sabe que ele está fazendo é errado, mas continua fazendo. Deus fala, os outros falam, mas tem que ir lá buscar essa alma. Deus pede para buscar. Não, Deus pede para buscar quem está lá fora, que não conhece a palavra dele. E não sabe como é que vai entrar no reino dos céus. Muitos que conhecem errado, porque muitas igrejas ensinam errado, que os falsos profetas ensinam errado as suas ovelhas. Então não é culpa das ovelhas, mas a ovelha que for sábia, que pedir a direção do Espírito Santo de Deus, Deus mostra para ela o caminho correto. Deus mostra. Aleluia! Deus tem levantado tanta gente para pregar, anunciar o Evangelho, mas muitos estão anunciando de qualquer maneira, não estão anunciando o Evangelho. Eles acham que é de qualquer maneira. É todo de qualquer jeito que tem que anunciar o Evangelho do Senhor. Não. Se Deus é o nosso Deus, Ele é santo. Ele requer santidade para ser pregado a sua santa palavra. Porque se for pregado de qualquer maneira, Ele não teria levantado a verdadeiros adoradores. Porque Deus está em busca disso daí, verdadeiros adoradores. E adora Ele em espírito e em verdade. Aleluia! Porque Ele é espírito, Ele é a verdade, Ele é a luz do mundo. Porque para isso Ele deu o Filho para nos salvar dos nossos pecados. Porque se Jesus não tivesse vindo nessa terra e ensinado sobre o reino de Deus, como é que nós ia estar hoje na presença do Senhor? Não ia ter como. Por isso que nós temos que vigiar mesmo muito o que nós vamos falar. E tomar muito cuidado com essas pessoas que falam que essa é a boca de Deus para falar conosco. Porque às vezes não é boca de Deus, não. É o próprio demônio induzindo para a gente cair na tentação. A gente sair da tentação. Aleluia, Deus! Porque nós sabemos, meu irmão, que o Lúcifer, Satanás, ele é um anjo de luz. Ele é um anjo de luz. Então ele conhece tudo sobre a palavra do Senhor. Ele conhece, mas ele não pode discernir. Por quê? Porque isso daí Deus deixou só para nós. Para nós ter o Espírito Santo dele para discernir a palavra dele. Porque Satanás pode tentar nos derrubar através da palavra. Mas se nós tivermos a direção do Espírito Santo, ele não consegue nos derrubar. Aleluia! Ele não consegue tirar o nosso foco da palavra do Senhor. E eu sei que não é fácil servir a Deus, porque muitas vezes até eu mesmo já pensei em desistir de tudo, largar tudo. Mas aí, no mesmo instante, já veio um arrependimento, porque eu falei, meu Deus, de onde o Senhor me tirou? E eu queria largar tudo, por causa do que eu nada. Nós temos que parar, meu irmão, quando nós pensar em desistir, parar e pensar que Jesus morreu naquela cruz, sofreu tanto por nós, e nós, por causa de uma coisinha de nada, nós queremos sair da presença dele. Não querer mais louvar, não querer mais adorar o Senhor. Porque o Senhor nosso Deus, Ele pede para nós adorar Ele em espírito e em verdade. E sim, muita oração, muito jejum e muita vigilância no que vai sair da nossa boca e no que nós vai ouvir também. Vigilância em tudo, meu irmão. Não é só no ouvir, no falar, não, no andar, no vestir. No deitar, nós temos que ser vigilante.
Nós não devemos deitar de qualquer maneira. Glória a Deus. Porque como é que o Espírito Santo de Deus vai vir visitar nós se nós estivermos de qualquer maneira na nossa cama? Mas até isso sim, até isso que o Espírito Santo de Deus pede para nós ser vigilantes. Porque é não deitar e não levantar, meus irmãos. A vigilância tem que ser total, porque Satanás não está brincando de ser Satanás. Aleluia. Tem muitos cristãos brincando com a palavra do Senhor. Isso não tem agradado a Deus. Deus está se entristecendo cada dia mais e mais. Porque cada dia mais e mais está ficando feio das coisas. As coisas que você pagava tão baratinho, hoje você vai ver no mercado. Glória a Você Deus. o preço das coisas. Por quê? Porque está tudo se estreitando. E somente o justo viverá através da fé. Por que através da fé? Porque os verdadeiros cristãos, Deus não vai deixar permitir faltar o pão do seu Glória a lar. Deus. Deus vai sempre manter o sustento da sua família. Mas desde que nós buscamos Ele com sinceridade, e não de qualquer maneira. Porque o nosso Deus, Ele quer que nós busquemos Ele cada dia mais e mais. Se está orando, ora mais. Se está jejuando, jejue mais. Se está vigiando, vigie mais. Cada dia mais e mais vigilância, mais e mais oração. Porque sem a oração e sem o jejum, sem a vigilância, nós não podemos subir ao reino dos céus, não, meus irmãos. Porque Satanás está usando tanta artimanha para tentar derrubar. E só a misericórdia do Senhor. Aleluia, Jesus. Ele usa criança, ele usa velho, ele usa adulto, ele usa tudo. Todo mundo, tanto de parente como de fora. Ele está usando. Só que Jesus pede para nós ser vigilantes. E cada pedrinha que nós nos tacar é para nós ir fazendo um degrauzinho. Por que degrauzinho? Porque assim nós estaremos guardando para quando chegar o último dia que Jesus vir buscar sua noiva, nós está preparados, nós está pronto para ser recebidos lá no céu. Porque no céu não entra pecado, no céu não entra faz de conta. Não, no céu não é faz de conta. Assim como o inferno é real, o céu também é real. Eles falam que não tem céu. Aleluia, Jesus. Já vi muitos falando que o inferno não existe, no céu também não. Que é só o firmamento. Se Deus criou o firmamento, se não fosse Deus, como é que estaria essa terra? Foi Deus que criou o firmamento para Você vai cair. separar as águas da terra. E o povo fala que não. Isso é ciência, que é tecnologia. Não, foi Deus. Foi tudo pelas mãos do Todo-Poderoso. Aleluia. Tudo. Por amor de nós, seres humanos. Aleluia. E muitos não sabem reconhecer esse mesmo amor que Deus tem por nós. Porque Deus nos amou tanto, Ele deu seu único filho para nós. Olha, irmão, por que ele fala isso? Porque Deus teve essa palavra. Porque Deus teve também que foi através da cruz, através da morte de Jesus, que nós fomos libertados do nosso pecado. E tivemos um livre acesso de falar com Deus. Não precisamos de nenhum profeta, nenhum sacerdote para interceder por nós, pelos nossos pecados. Porque o véu do tempo se rasgou quando Jesus morreu. Se rasgou e partiu em dois. Porque para assim nós ter livre acesso de falar com o nosso Deus. Aleluia. Pedir sim ao Senhor Jesus, que o Senhor Jesus interceda por nós diante do Pai. Porque quando nós pedir para Jesus interceder diante de Deus, o Todo-Poderoso, Jesus vai interceder por nós. E foi só até que o Espírito Santo Deus me conduz para tomar a igreja, que eu estiver falando mais perto de Deus.